Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, A Evolução Natural. Hoje a gente vai falar sobre previdência privada com o nosso sócio e responsável pela nossa área de Wealth Management, Paulo Colaferro. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Rebeca. Bem-vindo, bem-vindas. É, Eu queria até começar com é, você contando um pouquinho da sua história. legal. Bom, comecei a minha carreira com planejamento e previdência em 99. Eu trabalhava com a minha família e vendi minha participação e fui trabalhar numa empresa que chamava Mutual of New York. Era uma empresa que fazia previdência privada e seguro de vida desde 1940, nos Estados Nossa. Unidos. E lá que eu conheci a cultura de planejamento, de previdência privada, de seguro de vida. Em 2003, essa companhia foi vendida no mundo. Eu tive a possibilidade de comprar a área que eu era o head e montei um multifamily office em 2005, 2004. E esse multifamily office se tornou o multifamily office da Galápagos no ano passado. A gente viu, assim, chamamos a pessoa certa para falar, porque você viu muito a evolução do que aconteceu na Previdência Privada. Se a gente pega no 20 anos para trás, a gente vê que as pessoas ainda tinham muita dificuldade de entender, não era um produto tão transparente que os bancos colocavam na mesa, eram muito caros. E hoje a gente vê como já é um veículo que está permeando muito mais as carteiras dos clientes e tudo mais, né? Sim, se a gente voltar a 99, quando eu comecei a estudar e conhecer previdência privada, a estabilidade econômica no Brasil tinha 4 para 5 anos, né, desde o É, Plano do Plano Real. Real. Então, eu digo sempre, né, a cultura de previdência, o ser previdente, sempre teve dentro das pessoas, né? As pessoas faziam isso comprando imóveis, comprando terreno, montando empresas, empreendendo, mas elas não tinham o hábito de fazer isso via um instrumento financeiro, via um produto financeiro. A partir da estabilidade econômica de 1994, entre 99 e 2002, começaram a surgir no Brasil os produtos de previdência privada, inicialmente os PGBLs, né, os planos Uhum. geradores de benefício livre, e depois, um pouquinho mais tarde, os VGBLs, né, que era o Vida Gerador de Benefício Livre. E daí já eram produtos muito bem estruturados, muito parecidos com os produtos americanos, com uma boa legislação, né, regulamentados pela SUSEP. E aí esse mercado vem crescendo desde então. Essa cultura e esse produto de previdência, ele é muito interessante porque a gente sabe que a previdência social não consegue atender as nossas necessidades na aposentadoria, por maior que seja o nosso benefício, né? Então a gente vai sempre precisar fazer essa complementação para ter uma aposentadoria digna, né? E a gente E vai viver cada vez mais, né? tem mais essa também. A gente vai viver cada vez mais. A gente já está vivendo mais, né? Uhum. Recentemente eu vi uma matéria de jornal que falava uma velhinha de 40 anos, né? Então, eu estou com um pouco mais de 50 e me sinto um jovem, então acho que a gente vive bastante. É melhor ser previdente. É verdade. Não, e a gente vê isso até em números, né? Ao longo de 2024, a previdência privada cresceu. No começo do ano, a arrecadação dos planos de previdência atingiu 146,9, 147 bilhões, um aumento de 17,6% em comparação ao ano anterior. Mas assim, apesar dela estar frequentemente associada ao planejamento de aposentadoria, eu acho que ela vai muito além disso. Era isso que eu queria que você trouxesse também. Explica pra gente como que a previdência, né, esse instrumento financeiro, pode garantir mais longevidade do nosso patrimônio, enfim. Bom, a economia do Brasil ela vem se formalizando, né? As pessoas estão cada vez mais seletizadas, formais. Acho que essa é uma das razões, né? O Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, permite que você deduza 12% daquilo que você tem de renda declarada. Você tira isso da base do imposto, isso por si só é um grande benefício fiscal. As pessoas estão aprendendo e estão usando isso cada vez mais, né? A previdência privada, além de ser uma ferramenta de planejamento de aposentadoria, né, de planejamento financeiro, ela também serve como planejamento sucessório, né? Por exemplo, eu sempre falo para os nossos clientes, mesmo aqueles que têm bastante patrimônio, que eles coloquem numa previdência privada até 2 ou 3 anos daquilo que a sua família consome. Porque num processo de falecimento, esse é o primeiro dinheiro que a família vai poder acessar, né? Em torno de 30 dias, a partir do momento que você apresenta atestado de óbito, a família acessa esse dinheiro. E esse dinheiro vai ser super importante para que a família se mantenha ao longo do processo de inventário,
possa custear as despesas de inventário, assim como os impostos também que porventura vierem. Então, eu sempre falo que a previdência privada, além de tudo, ela é uma grande ferramenta de planejamento sucessório. Ela também se tornou uma ferramenta importante de planejamento fiscal, né? Além dos 12% que você pode abater da sua renda declarada, você para de ter o come-cotas a partir do momento que você tem o dinheiro numa previdência privada. Isso faz muita diferença ao longo do Muita tempo. diferença ao longo do tempo. E aí você vai cair numa escala regressiva, né? Onde você começa com 35% e depois de 10 anos você cai para 10%. Se for no PGBL, no Plano Gerador de Benefícios Livres, você vai ter 10% sobre o valor total, mas parte do princípio que tudo que você depositou, você deduziu o imposto. 12, né? Ainda tem um Você ganho deduziu aí. 12, seja, por si só você tem um ganho, fora o diferimento do tempo, né? Que é bastante representativo. E no VGBL, também na tabela regressiva, você vai ter depois de 10 anos só 10% sobre o rendimento. Então, é o menor imposto que você pode ter. Né? Por si só, são dois instrumentos importantes. Eu até adicionaria uma coisa também, que às vezes as pessoas esquecem. Mas como você pode fazer portabilidade, você não precisa sacar, pagar imposto e mudar o produto diante do cenário econômico, a cada 60 dias você pode fazer uma portabilidade interna e mudar o investimento. Se era renda fixa, passa para renda variável, sem precisar sacar, né? E vem ficando cada vez mais interessante. Não só a questão da portabilidade, né? Porque se você não estiver satisfeito com a gestão que você vem recebendo os seus recursos, você pode migrar de gestor sem ter penalidade nenhuma. Você tem as questões também de TCMD no processo de sucessão. Né? Hoje, com a nova normativa, em nenhum estado do Brasil, você tem uma lei federal que te isenta do recolhimento do TCMD, né? Que pode ser entre 4% e 8%, dependendo do estado. Então, por si só, você também tem uma vantagem fiscal aí importante. Verdade. Né? Tem uma outra coisa aqui, um outro ponto importante da gente abordar. Muita gente percebeu que a previdência privada ela é um instrumento de poupança para despesas futuras pontuais. Por exemplo, educação dos filhos. Né? É verdade. Se eu tenho um filho que vai fazer uma faculdade cara, uma faculdade de medicina, alguma coisa, eu posso poupar desde cedo para que ele lá na frente possa usar esses recursos para bancar a sua faculdade ou para bancar a abertura de um consultório, de uma prática profissional. O americano usa muito essa ferramenta para essas finalidades, né? Então, acho que as pessoas vêm entendendo a usabilidade da previdência no seu planejamento financeiro. Que até o próprio advisor, assessor, banker, né, qual for a figura que vai ajudar o cliente, também está, vamos dizer assim, se letrando mais em relação ao que era a previdência, porque tinha um pouco de preconceito em relação ao passado, justamente porque era vendido de uma forma, né, não tão transparente, então ficou isso um pouco no mapa mental, mas foi destruindo isso ao longo do tempo e a gente vê que cada vez mais os advisors têm falado sobre planejamento patrimonial e de sucessão com previdências privadas. Né? Sem dúvida. Como planejamento financeiro, né, muita gente não tem a disciplina de guardar um pedacinho da sua receita todo mês para essa poupança. Quando você faz uma previdência, você pode definir não só o tamanho dos aportes, mas a periodicidade dos aportes que você vai fazer. E aí é como você recebesse um boleto lá na sua casa. Te obriga a disciplina, né? Te obriga a ter disciplina de poupar aquela quantidade todo mês. Então, essa finalidade de planejamento financeiro também é muito importante. Acho que tudo isso somado vem fazendo com que a Previdência ganhe essa atração e passe a ser um instrumento financeiro muito importante. E assim, se a gente pega no passado, a gente também olhava bastante que as previdências não tinham tantas rentabilidades boas. Isso também era um detrator do produto no passado, né? Sim. Mas a gente olha hoje que tem produtos, assim, fantásticos no mercado. Eu queria que você até falasse um pouquinho sobre isso, né? Quais são as principais vantagens em relação às outras opções de investimento quando a gente olha para essa questão de rentabilidade? A previdência privada, né, quer dizer, ela por si só ela pode ser muito mais rentável, independente da alocação, pelo diferimento fiscal. Quando a gente fala de alocação, você hoje pode fazer praticamente o que você faz em qualquer fundo de investimento. Né? Você pode fazer um fundo constituído de títulos soberanos de NTNB, né?
Hoje é um excelente momento para você comprar em TNB, né, nas taxas que estão, né, na expectativa de inflação. Eu sempre falo que os títulos indexados à inflação é o maior seguro que você pode fazer, né, porque ele lá na frente vai garantir o poder de compra do seu dinheiro, né, e você, acima disso, você tem um cupom que ainda paga, muitas vezes com risco soberano, que é o menor risco que a gente pode ter. Você pode ter parte do seu fundo em renda variável, você pode ter parte do seu fundo em multimercado, você pode ter parte do seu fundo em crédito privado. Então, toda a flexibilidade que você tem em qualquer canal de investimento, você pode ter na previdência privada. As taxas também, né, no passado, quando Eram começaram a muito surgir... caras, né? Assim, eu lembro de taxa de entrada, 10% de taxa de entrada. Você ia colocar R$100, começava com 90, na verdade. chamava taxa de carregamento, né? Hoje ninguém nem fala mais nisso, porque acho que ela praticamente Morreu, não existe, né? As taxas, os custos das taxas de administração no produto de previdência hoje são quase os mesmos de qualquer fundo de investimento. Então, ela também se tornou muito acessível no que diz respeito aos custos, né? A taxa de carregamento, como você mencionou, praticamente deixou de existir. Quem cobra ficou totalmente fora da competição, né? Então, como a gente falou, ela se tornou um produto muito competitivo. Bom, Paulo, é claro que para cada perfil, para cada cliente, a gente vai avaliar se ele precisa ou não de uma previdência. Mas se a gente fosse falar de forma geral, para quem é a previdência, como começar a investir, como que você enxerga isso? A previdência acho que é para todo mundo. Para quem vai usar como planejamento financeiro, para quem tem uma renda declarada e pode deduzir 12% do imposto de renda, para quem quer fazer uma poupança a longo prazo para ter uma previdência complementar, para quem quer depositar uma parte do seu patrimônio para que a família acesse esse patrimônio rapidamente, como a gente falou, ela serve para qualquer pessoa de qualquer tamanho de renda, né? E aí você vai encontrar o produto, a solução que você faz. Sempre importante que você se aconselhe com um profissional qualificado, com um profissional, com uma empresa idônea, que vá poder te dar a recomendação certa. Até porque tem muita diferença entre PGBL e VGBL e às vezes as pessoas escorregam muito nisso e ainda tem de você escolher a tabela ou progressiva ou regressiva e mais uma vez as pessoas acabam escorregando nisso, né? Então a importância de ter um profissional do lado. A última normativa sobre a tabela regressiva e progressiva, ela foi muito boa, porque ela não só equalizou a questão do ITCMD, né, em todo o país, mas ela definiu que a gente só precisa optar pelo modelo regressivo ou progressivo no momento do resgate ou do recebimento da renda, né? Ah, que bom, isso não era assim. Não era assim, isso foi uma evolução, né? Então, isso é muito bom, porque se você precisa resgatar em mais curto prazo, eventualmente valores menores, você vai optar pela progressiva, né? E aí você pode ter 15 ou 27,5. Se você tiver num prazo mais longo, você pode, vamos supor que você passou de 10 anos, você pode optar pela regressiva e aí você vai ter 10%, né? E novamente, se for um PGBL, 10% sobre o todo, se for um VGBL, 10% sobre o rendimento. A grande diferença que é importante entender entre o PGBL e o VGBL é o seguinte: se eu vou colocar na Previdência um dinheiro que já foi tributado, que eu não vou ter mais nenhum benefício fiscal, né, com exceção daquela renda que você pode utilizar na declaração completa anual e abater esses 2%, é importante eu usar o VGBL, né, onde eu não vou ter incidência depois do imposto sobre o todo, vou ter incidência do imposto só sobre o rendimento no momento do resgate ou recebimento do benefício. No PGBL, eu vou colocar só aquilo que eu vou efetivamente ter uma isenção de imposto de renda. Que são os 12%, que são os 12%. Né? Até porque menos também não vale muito, porque depois você vai pagar 10%, né? Então, assim, se eu só colocar 5% da minha renda bruta anual e depois eu vou pagar imposto de 10%, talvez também não compense, certo? Ou o meu raciocínio está errado? Não, se você trazendo um case aqui para os nossos investidores. Se você colocar 5%, você vai estar se beneficiando deste 5%. Né? Quando a gente fala até 12%, é porque o máximo que você vai ter de benefício é 12% da sua renda anual declarada, de novo, para quem faz a declaração completa anual. Né? Então, assim, se você pode depositar 5%, deposita 5% porque você vai estar fazendo um bom negócio.
O melhor negócio que você pode fazer é É o utilizar com o 12. Inclusive, a gente está bem nesse momento e até dia 27 de dezembro que a Exato. gente pode fazer o aporte para pegar esse benefício fiscal no exercício ainda do ano 2024, certo? Exatamente. Eu sempre faço no finalzinho. Exatamente. Acho que você e quase todo mundo. Todo mundo deixa para a última hora. É que a gente acaba deixando investido em algum outro lugar e depois vai lá e faz um aporte. Exatamente. Importante dizer que quando você for calcular a sua renda declarada, os 2% são só sobre os 12 salários, não incide sobre 13º, Não incide sobre não bônus. incide sobre bônus, PLR, nada disso. Então, não vá calcular a sua renda declarada, incluindo bônus e 13º, que você não vai se beneficiar disso. Você vai se beneficiar só daquela receita de salário ou prolabore recorrente ao longo do ano. Paulo, a gente sabe que a previdência é para todo mundo, você falou aí, mas quando começar a investir? Olha, quanto mais cedo, melhor, né? A gente tem um estudo aqui que é uma taxa de juro real de 6%, né? Então, se a gente está falando hoje de uma NTNB de IPCA mais 7, se a gente usar uma NTNB de IPCA mais 6, por exemplo, que era até outro dia, para a gente acumular R$500 mil aos 60 anos, né? Se você começa com 20 anos, você tem que depositar R$262 por mês. Se você começa com 30 anos, você tem que depositar R$513 por mês. Já vai para quase o dobro, 10 anos depois. Se você começa com 40 anos, você já tem que colocar R$1.102 por mês. O que já vai ficando pesado no Ou seja, orçamento. já é quase 5 vezes o cara de 20 anos. E se você deixa para começar aos 50 anos, você vai ter que depositar R$3 mil por mês. Né? Então, assim, quanto antes você puder começar, melhor. E tem uma vantagem adicional de começar cedo, além do valor do aporte, que é, quanto antes você começa, mais o dinheiro trabalha por você. Da filhote, né? A gente fala. Exatamente. Então, olha, por exemplo, né? Se a gente agora, essa aqui eu fiz a 8% ao ano. Se você tiver 10 anos de poupança, né? O que é o quanto você precisa para chegar no menor imposto, 66% do valor acumulado resulta do que você depositou. Né? E 34% do valor acumulado é o que o juro trabalhou por você. Né? Ou seja, o juro te deu 34% e o seu dinheiro foi 66% da reserva que você acumulou. Se você passa isso para 30 anos, 25% do total acumulado é fruto do seu desembolso. 75% do valor acumulado é o que o juro trabalhou por você. Então, quanto antes você começar, é melhor, porque vai ser menor o seu desembolso e mais o juro vai trabalhar para você ao longo do tempo. Inteligência muito mais, né? Ao longo do tempo aí. Exatamente. É por isso que a gente fala, você quando for falar de previdência privada, procura um profissional qualificado. Né? E esse profissional vai poder te dar a melhor indicação. Então, eu acho que a resposta é quando começar é hoje. Hoje. Não é amanhã, Exatamente, é hoje. Legal. Paulo, muito obrigada. Eu acho que você trouxe aqui pontos super importantes, mas eu acho que vale deixar bem claro que é um instrumento que tem bastante, né, nuances e que deve ser tratado, de fato, com um profissional. Né? Fazer sozinho corre o risco de você escolher alguma coisa que não necessariamente você precisar. Exatamente. Acho que é sempre bom estar muito bem orientado e aproveite, porque é um excelente instrumento de planejamento, né, para que a gente chegue na melhor parte da vida com uma renda digna. E manter, né, o nosso padrão de vida de fato, que é tão importante. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Rebeca. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. A gente se vê no próximo episódio no YouTube ou no Spotify. Até lá!